Você lá no tem São Paulo tá informações sobre o pegando Flamengo, fogo. estreia, Paquetá? Vamos lá, vamos Ah, passar é? isso rapidinho aí, Raíza, vamos Tinha lá. isso. Lucas Paquetá, né? Muito perto, muito perto. O Flamengo ontem fez uma nova oferta ao West Ham e aí colocou 41 milhões de euros, 41,250 mil, tá? De euros no seco, como o Cruzeiro fez com o Gerson lá. O Flamengo colocou no seco, fixo, sem bônus. O West Ham aceitou e agora eles estão discutindo os pormenores ali, questões de parcelamento. O Flamengo já conseguiu diminuir bastante. Inicialmente, a proposta deles era de 18 meses. O Flamengo conseguiu diminuir isso. O Flamengo queria pagar em 3 anos e meio. Eles conseguiram diminuir isso. Agora, há discussões como o montante à vista que o Flamengo vai pagar e o montante ali das parcelas, como é que vai ficar cada montante das parcelas. São pequenos detalhes que o Flamengo acredita que consegue resolver entre hoje e amanhã, já para o Lucas Paquetá receber o ok, embarcar aqui para o Brasil. Ansiedade, informação que a gente tem é que ele já está com tudo pronto, com todas as malas já prontas para, assim que receber o ok do West Ham, embarcar aqui para o Brasil. Então a novela está muito perto de um final, né? Flamengo e o West Ham estão se falando o tempo inteiro para ajustar essas questões menores. O Flamengo acredita que mesmo que o West Ham decida manter, não queira mais baixar ali a questão das parcelas, diminuir o tempo do parcelamento, o Flamengo acredita que isso não será um problema para concretizar a negociação, já que o Flamengo foi dobrando, né? Com paciência, o Flamengo foi dobrando o West Ham. Inicialmente, o West Ham queria 60 milhões de euros, foi o pedido inicial. O Flamengo conseguiu cair para 41 milhões de euros, 41,250 mil. Então já foi uma queda muito grande. O West Ham não queria que o Paquetá viesse agora. O Flamengo, junto com o Lucas Paquetá, isso é muito bom destacar, porque o interesse maior de vir agora era do Lucas Paquetá. É ele que bateu o pé, que queria vir agora. Então, isso o Flamengo também, junto com o Paquetá, conseguiu dobrar o West Ham. E agora são pequenos detalhes, Ilan, para que até o final da semana, a expectativa é essa, que até o final da semana o Lucas Paquetá embarque, venha para o Rio de Janeiro se apresentar como novo reforço do Flamengo. E aí, depois disso, tá? Depois de resolvida toda essa situação, o Flamengo vai continuar no mercado, avaliando a contratação de um volante, como a gente já trouxe aqui. O Flamengo tem 2 nomes, que é o Marcos Antônio do São Paulo e o Danilo do Botafogo, que são 2 nomes que agradam demais a diretoria. E o Flamengo entende que hoje é mais fácil o Marcos Antônio, mas também está de olho na situação financeira do Botafogo envolvendo o Danilo. Lembrando que a janela fecha só no dia 2 de março. O Flamengo está buscando reforços, mas já tem um time pronto, então entende que não precisa ter pressa para trazer esses jogadores. As maiores urgências, que era um zagueiro, já trouxe o Vitão, e um goleiro reserva ou para disputar a posição com o Rossi, com a saída do Matheus Cunha, também já trouxe, que era o André. E fica também a situação do atacante, né? O Flamengo quer contratar um atacante, e aí o Flamengo pode contratar nessa janela ou na próxima janela. A ideia do Flamengo o atacante tem que ser um jogador não para compor o elenco, mas um jogador que chegue com a possibilidade de ser titular, de brigar por posição com o Pedro, e dentro das características que o Flamengo quer. Um atleta abaixo dos 30 anos, um atleta que tenha mobilidade, que jogue fazendo pressão, tá, na saída de bola do adversário, e que tenha características de fazer o facão. O entendimento do Flamengo é o seguinte: não é fácil você achar esse jogador com tudo, dentro de tudo que o Flamengo deseja. Então o Flamengo trabalha com a paciência. Já tentou nomes como o Tati Castelhanos, que acabou indo até para o próprio West Ham, do Lucas Paquetá, e o Caio Jorge. Não conseguiu contratar esses 2 jogadores. O Flamengo não corre, não tem pressa, não vai trazer alguém apenas para compor o elenco. O Flamengo quer trazer uma contratação, um grande atacante, um atacante que chegue com peso, que possa brigar para ser titular. E aí pode ser nessa janela ou na próxima janela de transferências também, em junho, onde o Flamengo acredita que terá mais opções até para conseguir fazer essa grande contratação para o ataque. Agora, Raíza, 41 milhões de euros pelo Lucas Paquetá, que é um ótimo jogador, mas tem 28 anos, faz 29 em agosto, tá?
41 milhões de euros e quem está comprando não é um clube europeu, é um clube brasileiro comprando de um europeu. Tá salgado não, Garoni? É um dinheirinho, mas, cara, hoje o mercado tá assim, né? Então, assim, eu acho que dificilmente o Paquetá seria negociado por menos. A grande questão é, o Flamengo consegue com esse mesmo dinheiro conseguir alguém do nível do Paquetá? Acho que essa é a pergunta. Acho que a grande questão do Paquetá é a ligação que ele tem com o clube também e a vontade que ele tem de voltar ao Flamengo. Então, Mas assim, responde você, consegue? eu acho que não. Eu acho que não. Até porque você tem a vontade do Paquetá. Então, assim, isso tem um peso muito grande. Qual outro jogador teria esse peso? Jogador do nível do Paquetá teria esse peso hoje para voltar num valor abaixo disso? Eu acho que o Flamengo poderia fazer apostas do mercado. Tem jogadores, apostas do mercado para o Flamengo buscar antes dessa hipervalorização? Tem, sempre tem. Eu até citei outro dia o Nico Paz, né, que era do Real Madrid, mas não tem nada a ver, é o mercado europeu, mas saiu por 6 milhões do Real Madrid. 6 milhões de euros, é um baita jogador, tá no Como da Itália, jogando muita bola na Itália. Mas aí, esse tipo de movimento é um movimento onde você vai buscar uma aposta, um jogador que vem de fora, como é o caso do Santi Moreno, o Vasco foi buscar o Gomes, sim, jogadores de características diferentes, tá? Mas foram jogadores que chegaram e deram certo, o Arias, enfim. Eu acho que hoje no mercado é difícil você pegar um jogador consolidado na Europa, com nível de Europa, com nível de seleção brasileira, por um valor abaixo disso. Então, acho que hoje é o que o mercado tem pedido, se o Flamengo realmente quer, acho que é nesses valores por aí mesmo. Você acha a Bandeira tá caro? Não acho que tá caro pela condição do Flamengo hoje. É um jogador identificado, jogador que pode ir para a Copa do Mundo, e o Flamengo tem esse dinheiro para gastar sem pensar numa revenda. É craque o Paquetá? Quando a gente pensa... Eu acho um grandíssimo jogador. Craque, eu não sei Diferente, se é craque, né? mas eu acho ele um excelente jogador. E assim, o Flamengo certamente não pensa em comprar o Paquetá com o objetivo de revenda e ter um lucro lá na frente. O objetivo do Flamengo é esportivo, com certeza, e de impacto até no mercado, não só sul-americano, porque o Flamengo se mostra também no mercado internacional como um todo, fazendo esse tipo de negociação. Está trazendo um jogador da Premier League, a principal liga do mundo, e pagando bastante por isso, não é qualquer compra. Então o Flamengo, ao meu ver, tem outros objetivos para trazendo o Paquetá agora, e dentro de campo, claro que ele pode contribuir muito se jogar o que sabe. Eu discordo de quem acha que também retorno financeiro é só aquele que você obtém quando você revende o jogador com 30, 31 anos, quando a gente já sabe que não vai conseguir mais reaver o dinheiro. Se ele conquistar títulos pelo Flamengo, se ele fizer diferença no Flamengo para levar o time para classificações em decisões ou a títulos mesmo, essas premiações, elas acabam pagando uma parte desse investimento. Elas também são um retorno financeiro, obviamente, né? Se tem um jogador que faz toda a diferença, que vai mudar o patamar do time, que vai ser decisivo para isso, ele está dando retorno financeiro em premiações dessas competições, que pagam muito bem. Você acha que tá caro? Dá para discutir esse valor, 41 milhões de euros? Ou Raíza? Só o Flamengo faria esse tipo de investimento, esse nível de investimento no futebol brasileiro, né? Ilan, é um valor altíssimo, né? Vale lembrar que recentemente o Cruzeiro fez a maior contratação da história do futebol brasileiro com o Gerson, 27 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros, fechando 30 milhões de euros. O do Flamengo 11 milhões de euros a mais, e se você tirar o montante fixo, então fica um pouquinho ainda maior. É um investimento realmente muito alto. Como eu já falei várias vezes aqui no programa, o Flamengo deixou claro que gostaria de fazer uma grande contratação, uma contratação de impacto, para mostrar para o mercado, falar assim, eu sou o Flamengo, hoje eu tenho dinheiro e eu posso investir tanto, quase a nível europeu, né? Quase a nível europeu, na contratação de um jogador. E está fazendo isso com o Lucas Paquetá, alinhando muito desejo do jogador, como o Garoni falou. Não é fácil você chegar na Europa e trazer esse tipo de jogador muito pelo desejo do jogador, porque muitas vezes esse jogador quer ficar lá. Não é o caso do Paquetá. O Paquetá passou por situações muito complicadas, ele não tem mais cabeça para ficar lá, ele quer voltar. Então o Flamengo coloca esse dinheiro todo na mesa e faz uma contratação que, ao meu ver, é alta, né? É muito alta, mas o Flamengo tem poucas carências a resolver. Então, isso eu acho que o Flamengo tem um time praticamente pronto, né? O Flamengo tem um time pronto, na verdade. Falta ali uma peça que, para mim, é um atacante, acho que é o que falta, mas tem o Pedro, tem opções que o Felipe Luiz coloca ali para jogar de falso 9. Então, assim, o Flamengo não precisa fazer um monte de contratação como a maioria dos outros times. E aí o Flamengo pode se dar ao luxo de fazer esse investimento e aí investir em um jogador que talvez falte hoje
no clube, que é um jogador que é um cria do clube, um cara que tem uma identificação muito grande, um cara que sempre demonstrou um carinho muito grande pelo Flamengo, que tem o desejo de conquistar títulos. Eu vi esses dias um comparativo de títulos conquistados entre o Arrascaeta e o Lucas Paquetá, e o número é absurdo. O Arrascaeta tem muitos títulos e o Paquetá, se não me engano, tem um, que foi o título que conquistou com o West Ham da Conference League. Então ainda tem isso, você traz um jogador que tem uma ligação muito forte com o clube, com a torcida, e que quer conquistar títulos, porque precisa também conquistar títulos na carreira, e hoje vai chegar num time que dá essa possibilidade de conquistar títulos. Só para ficar um pouquinho mais claro para o torcedor, eu falei em relação à questão de parcelamento, etc. Inicialmente, o West Ham queria em 18 meses, o Flamengo queria em 3 anos e meio. O Flamengo conseguiu chegar no meio termo ali de 2 anos, né? E agora eles estão discutindo. O Flamengo ainda quer esticar um pouco mais, tá? O Flamengo, eles conseguiram chegar ali em 2 anos. O Flamengo quer colocar 2 anos e meio, de repente 3. O Flamengo ainda tenta isso, mas demoliu o West Ham da ideia dos 18 meses, esticou um pouquinho ele pelo lado do West Ham. E aí, além disso, estão discutindo o montante que vai ser à vista e como ficarão as outras parcelas depois do montante à vista. O Flamengo acredita que não tem como melar o negócio e, no final das contas, se o West Ham continuar batendo o pé e não querendo esticar mais, o Flamengo vai fechar o negócio do jeito que está e o Lucas Paquetá chega aí até o final de semana. É um investimento também que eu acho que mostra coragem, né? Coragem do BAP. O BAP tem que ter também muita coragem para colocar esse dinheiro, porque com 41 milhões de euros, você pode, de repente, fazer 2 grandes contratações. 2 ou 3 excelentes jogadores também. 3. Você pode 4. trazer... Porra. Os clubes brasileiros, quem é que os clubes brasileiros contratam por mais do que 6, 7 milhões de euros? É raríssimo. Dá para comprar assim, 4, 5 jogadores. Trazer 2 jogadores por 20 milhões de euros. Então, acho que isso também mostra porque um pouco a gente fica fazendo conta em BAP. euro e parece menor do que realmente é, porque o que impressiona é sempre número. Não é. Então a gente bota isso para real, porque 260 milhões de reais. É muita grana. Só pra gente ter noção aqui, o Arias custou 17 milhões de euros outro dia aí. O Arias é mais novo do que o Paquetá, porque acho que meses, tá? Acho que alguns meses mais novo que o Paquetá. O Arias, né, que é um jogador, um sonho de consumo de todos os clubes brasileiros, sonho de consumo até do Flamengo. E chegou por 500 mil dólares. Menos da metade disso aí, né? Custa menos da metade. Tava se especulando outro dia, o Wolverhampton só quer recuperar o dinheiro se ele por acaso for voltar. Ele custaria talvez 17 milhões para voltar para o Brasil. Tem o que a Raíza falou, né? Que é muito o jogador, que a gente estava. Até quando a gente falando de Fla-Flu, na verdade, o desempenho do jogador não está relacionado necessariamente ao quanto que ele vale, né? É muito do momento que você consegue encontrar esse jogador. O Arias já custou 500 mil dólares. Saiu por 17 milhões de euros. Para contratar de volta, você vai ter que pagar 30. Então, é muito disso, né? E o momento do Paquetá torna ele um jogador muito caro, porque é um jogador muito caro e valioso na Europa, na Inglaterra. Eu confesso que acho caro. Acho caro, acho um pouco caro, mas o Flamengo pode fazer o investimento. O Flamengo tem esse dinheiro, o Flamengo tem condição de fazer. É isso. E quem sou eu para questionar? Agora, assim, acho que o Flamengo, se não tivesse essa condição espetacular que tem, ele não faria esse investimento. Não. Né? Então, assim, o Flamengo está fazendo, talvez achando também um pouco caro, mas nós podemos fazer e vamos fazer. Posso me dar o luxo? Vamos trazer, exatamente, vou trazer de volta esse cara aí.